daqui alimentados pelo seu Espírito. Sua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, que divide, Deus, a alma e o espírito, juntas e medulas, e que nós queremos sair daqui, Deus, transformados, entendidos pela sua palavra. Fala com cada um de nós, coloca a mão no seu coração e fala para Deus que a despeito das suas dores, que a despeito das suas angústias, das suas faltas, das suas situações vividas, você quer ouvir a voz dele. Coloca a mão no seu coração e diga isso: Senhor, a despeito de tudo que eu estou vivendo, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ser direcionado e ouvir a voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém? Convergência é viver a vida apontada para Cristo. Você pode dizer isso comigo? Convergência é viver a vida apontada para Cristo. Fale isso para alguém do seu lado. Convergência é viver a vida apontada para Cristo. A sua vida tem que estar apontada para Cristo. E tudo que aponta para Cristo se cura. Tudo que aponta para Cristo se liberta. Tudo que aponta para Cristo se aviva. Tudo que aponta para Cristo prospera. Tudo que se aponta para Cristo gera transformação e uma nova vida. Amém? Nós precisamos ter uma vida convergente. Uma vida de convergência é uma vida que se aponta para Cristo. Então tudo que se aponta para Cristo transforma, melhora, amplia. Tudo que se volta para Cristo começa a movimentar melhor. E o que está te faltando é movimentar a sua vida apontando para Cristo. Às vezes nós estamos aqui na igreja, mas fora da igreja nós não estamos em Cristo. Às vezes nós estamos aqui na igreja, mas fora da igreja é como se nós não estivéssemos. Nós não continuamos apontando a nossa vida para Cristo. Eu ouvi de uma pessoa essa semana a seguinte frase: é o que dá para viver. Deus não te chamou para dizer é o que dá para viver. Você tem que viver a vida abundante. Você tem que viver uma vida abençoada. Você não pode buscar Deus e viver o que dá para viver. Deus não te criou para viver o que dá. Deus te criou para viver uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida repleta da presença dEle. Deus não te criou para viver, ou só para você dizer, é o que dá para viver. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus morreu para te dar vida e vida em abundância. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então não é o que dá para viver. Você pode viver coisas belas, boas, melhores, maiores e novas. Só quem crê diga amém. Então Deus não te chamou para viver uma vida que dá. Deus chamou para viver uma vida que Ele conquistou na cruz. Uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de vitória, uma vida de convergência ligado para Ele. E nós precisamos ativar nossa fé nesse entendimento, de que a nossa vida se aponta para Cristo, recebe uma convergência. As coisas começam a se movimentar dentro da vontade dEle. As coisas começam a se movimentar para Cristo, então todas as áreas da minha vida se movimentam. Nós precisamos voltar para Cristo, todas as áreas da nossa vida. E quando você aponta a sua vida para Cristo, a sua vida entra em convergência para o céu. Quando você aponta a sua vida para Cristo, todas as outras áreas da sua vida começam a se manifestar de acordo com a vontade do Senhor, dentro da boa, perfeita e agradável vontade dEle. Você precisa entender o que é apontar a sua vida para Cristo. Quando você faz isso, você entra em convergência para a cura, em convergência para a restauração por completo. E o que nos falta é ter esse entendimento de convergir a nossa vida para Cristo. Então o Espírito Santo te convida nessa noite a colocar todas as áreas da sua vida em convergência para Jesus. Posso ouvir um amém? Nós vamos ler lá em Números 21, do 5 ao 9. Números capítulo 21, do versículo 5 ao versículo 9. E passou a murmurar contra Deus mediante as suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão nem água, e nós estamos enfastiados deste alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel.
o povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrirmos as nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Olhar para ela viverá. Moisés então fez uma serpente de metal, de bronze, e colocou bem em cima de um poste no meio de Israel. E todas as pessoas que estavam envenenadas, quando elas olhavam para o poste e viam aquela serpente, imediatamente as pessoas eram curadas. Eu quero te dizer que a murmuração é divergência. A reclamação é divergente daquele que busca o Senhor. Quando você está buscando o Senhor, querendo convergir a sua vida a Cristo, mas se você tem atitudes de murmuração, você está querendo gerar uma convergência com atitudes divergentes. Você está querendo colocar a sua vida em convergência a Cristo, mas com atitudes que divergem, com atitudes divergentes à proposta que você está buscando. Quantas pessoas têm Jesus, mas a sua boca é reclamona? Você reclama de Deus e reclama do seu patrão, você reclama das coisas e você reclama do seu pastor, você murmura do seu esposo, murmura da sua esposa, murmura do seu filho, murmura porque está quente, murmura porque está chovendo, murmura porque tem, murmura porque não tem. Tem alguém aqui nessa noite está me ouvindo? Muitas vezes nós murmuramos, e sabe o que eu entendo? A murmuração é uma cantiga para serpentes. A murmuração é uma cantiga para demônios. E esses demônios eles entram, eles vão entrando e vão picando e vão envenenando. Essas serpentes elas vão entrando sem você perceber. E a Bíblia diz que a mordida dessas serpentes queimava. Quando elas mordiam, elas queimavam. Alguém pode aumentar um pouquinho que eu já estou forçando a voz. Cadê o pessoal do som aí? Vou pôr assim, fica melhor. E a palavra diz que quando essas serpentes entravam, elas picavam as pessoas e muitos já estavam morrendo. E eles vieram até Moisés e confessaram duas situações: nós murmuramos, pecamos contra Deus e contra você que é um profeta, contra você que é autoridade. As pessoas elas acham que podem falar de qualquer pessoa, de qualquer jeito, de qualquer autoridade. Você não é obrigado a gostar, mas se a autoridade tem que respeitar. Eu detesto Lula, mas eu respeito. Eu não gosto, mas eu respeito. Eu respeito tanto que quando as pessoas vêm falar alguma coisa, eu falo assim: não quero saber. O tanto que eu respeito. Então você precisa entender que quando você fala de uma autoridade, você está falando contra aquilo que Deus ungiu, contra aquilo que Deus estabeleceu. E é claro que o povo de Israel tinha essa nítida compreensão que eles falaram contra Deus e murmuraram contra Moisés. Contra Deus e contra o representante de Deus. Quem está me entendendo? E aí as serpentes vieram e picaram. E as pessoas iam morrendo. E eles então confessaram a sua atitude. A Bíblia diz que Moisés veio e intercedeu a Deus. E a Bíblia nos relata que as pessoas, quando elas convergiam, quem está comigo, diga amém. Quando elas convergiam o olhar delas para aquela cobra, elas viam a sua própria enfermidade. Elas viam a cobra que picou, que as picaram, a cobra que os picaram, era a mesma cobra que estava ali. Ou seja, quando nós levamos para a cruz aquilo que nós temos, nós somos curados. Quando nós levamos os nossos pecados e vemos os nossos pecados na cruz, e vemos as nossas enfermidades na cruz, e vemos aquilo que nos atormenta na cruz, nós somos libertos e curados. Quando você não leva para a cruz, quando você não vê em Jesus aquilo que está em você, você nunca será livre, você nunca será curado, você nunca será liberto. Quando você vê isso em você, você é aprisionado. Mas no momento que você vê o que está em você, em Jesus, você é liberto. Você precisa olhar para Cristo e ver o que Ele levou.
já não está em você, está em Jesus, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si o teu pecado, a tua enfermidade, a sua pobreza e a sua maldição. Quem pode dizer amém? E somente uma pessoa curada consegue matar uma serpente. Vou repetir. Somente alguém curado, forte, consegue expulsar uma serpente. Uma pessoa adoecida, envenenado, não consegue matar uma serpente. Porque ele está envenenado, a serpente está ali, e ele está fraco, está envenenado. Eu quero dizer que tem muitas vezes que serpentes estão rodeando os seus pés, e estão te picando, porque você está cantando cantigas, e essas serpentes estão sendo atraídas pela sua murmuração. E você está tão picado e tão envenenado, e você não consegue expulsá-las, você não consegue pisá-las, mas o Senhor disse que nós pisaremos em serpentes e em escorpiões, mas aqueles estão curados, e que vê o seu pecado levado na cruz, e não mais em você. Então quando eles convergiam o seu olhar àquela cobra, imediatamente as pessoas eram curadas, e aquela serpente que estava ali, eles conseguiam agora pegar um pau e matar. Por quê? Porque elas viram que a sua enfermidade e a sua doença foi levada, e a cura foi estabelecida. Quando você converge todas as coisas para Cristo, aquele povo foi totalmente curado, de um povo caído e doente e morto. Naquele momento, quando eles olhavam, quando houve a convergência para aquela poste, para aquela haste, para aquele poste no meio de Israel, as pessoas instantaneamente eram curadas, e todos aqueles que estavam doentes, aquela convergência trouxe cura para aquelas pessoas. Quem está me entendendo? O que você precisa é convergir o seu olhar para Cristo. Você precisa entender que ao olhar eram curados, ao olhar eles viviam, ao olhar eles recebiam a cura, eles recebiam a vida. Ou seja, quando você converge a sua vida a Cristo, você é curado, você é liberto, você é sarado. Todos estavam em convergência, ao mesmo tempo, aquele tanto de gente doente, imediatamente era um tanto de gente curada, porque todos movimentaram numa convergência. Ou seja, convergência é todos olharem para o mesmo ponto, todas as pessoas olharam para a mesma direção. Eu quero dizer que a Igreja Nova Vida olha hoje para a mesma direção, todos nós vamos olhar para o mesmo ponto. Se nós entendemos que estamos sendo chamados para entrar nas casas, e para expulsar as serpentes das casas, e trazer a cura, nós estaremos vivendo a convergência. Eu quero dizer que chegou o tempo de nós todos estarmos juntos no movimento da convergência, e cada casa será um pedacinho da igreja. Eu posso ouvir um amém? As pessoas que olhavam para a serpente na haste, eram automaticamente curadas, e naquele exato momento, todos os olhares estavam voltados para a serpente na haste. O que você precisa hoje é voltar o seu olhar em convergência para Cristo. Houve uma grande cura, uma grande restauração, e o povo ficou saudável. O que sara é convergência a Cristo, o que cura é convergência a Cristo, o que liberta é uma vida de convergência a Cristo. Quem está me acompanhando? O que você precisa entender é que se você colocar a sua vida em direção a Cristo, todas as outras áreas vão ser restauradas, todas as outras áreas vão melhorar, todas as outras situações serão convergidas a Cristo, e o melhor tempo vai começar na sua história. Quem deseja declarar isso nessa noite? Diga: o melhor tempo da minha história começa agora. Quantos podem dizer isso com fé? O melhor tempo da minha história começa agora. Amém. Eu recebi essa palavra do meu pai, que aos 40 anos Deus tira as crises e estabelece conquistas. Eu tomei posse. Você toma posse também para a sua vida. Vamos lá para João 3, 14 ao 17. Olha o que a Bíblia fala. Jesus, ele cita a mesma situação que Moisés viveu aqui. Olha o que Jesus fala de Moisés. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado.
A serpente apontava para Cristo. Porque a serpente, apóstolo, porque a serpente representava o pecado. A serpente era o fruto da murmuração. A serpente era o fruto da desobediência, da insubmissão, da desonra. E Jesus, ele levaria sobre ele todos os pecados, as maldições, as doenças e as enfermidades. Por isso, Jesus disse que assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, desse mesmo modo, que modo? Que modo foi esse? Qual que era o propósito da serpente? Deste mesmo modo, ou seja, com a intenção de restauração, com a intenção de libertação, com a intenção de curar, com a intenção de restaurar, com a intenção de desenvenenar. Saiu. Quantos estão comigo? Você está entendendo? Da mesma forma que a serpente, ao ser olhada, as pessoas eram instantaneamente curadas. Quando você converter e convergir toda a sua vida a Cristo, você também será instantaneamente curado. Porque é de graça que a gente recebe a restauração das nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Continuar no 15. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, que deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que diferente, mas é a mesma coisa, Você precisa entender que quando você converte e converge todas as áreas da sua vida para Cristo, tudo começa a melhorar. Entenda isso, nós precisamos olhar para Cristo. E como que nós olhamos para Cristo? Como essa convergência para Cristo? Como que eu vou colocar uma convergência a Cristo? Convergência que todas as direções estão sendo apontadas para o mesmo lugar. Então a sua vida financeira, emocional, familiar, espiritual, física, conjugal, precisa estar apontada para Cristo. Isso é convergência a Cristo. Que todas as situações da sua vida estão apontadas para a cruz, estão apontadas para Cristo. Você precisa hoje vasculhar a sua vida. Você precisa abrir aí as caixas da sua vida, as gavetas, e verificar se está tudo apontado para Cristo. Porque isso realmente é uma vida de convergência a Cristo. Quando ninguém está te vendo, quando a sua esposa não está do seu lado, quando o seu esposo não está do seu lado, o que você pensa? O que você fala? O que você faz? É nesse momento que há realmente uma verdadeira convergência a Cristo. A minha aliança com a minha esposa não é a minha aliança por ela, mas primeiro a minha aliança com Jesus, que me faz ter aliança com ela. É um padrão mais elevado, é um temor mais aprofundado. Você precisa entender o que é uma vida de convergência a Cristo. E então, quando nós falamos isso, olhar para Cristo, como que você olha para Cristo? Olhar para Cristo, olhar para a cruz, olhar para aquela serpente, e Jesus vem e fala que do mesmo modo, nós precisamos olhar para Ele. Isso quer dizer que tudo que você pensa, tudo que você fala, e tudo que você sente, e tudo que você faz, precisa ter um filtro. Diga filtro. Precisa ter um filtro, tudo precisa passar pelo filtro, e esse filtro é Jesus. Será o que Jesus pensa sobre isso? Se eu sentir isso, o que Jesus vai perceber? Eu estou agradando a Cristo? O que eu estou falando está agradando a Cristo? O que eu estou pensando está agradando a Cristo? O que eu estou falando está agradando a Cristo? Tudo que eu falar, pensar, agir, precisa estar com um filtro, porque eu quero convergir toda a minha vida a Cristo. Então, se eu pensar esse pensamento, eu estou pensando ele em Cristo? Se eu sentir esse sentimento, eu estou sentindo em Cristo? E se eu fizer essa situação que eu quero fazer, o que eu estou fazendo agora agrada a Cristo? Quem está me acompanhando? Nós precisamos entender o que Paulo disse, que dessa maneira nós estaremos fazendo a convergência a Cristo. E o que é uma vida de convergência a Cristo? Tudo na nossa vida precisa passar por um filtro, se agrada ou não agrada a Cristo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou? 2 Coríntios 10, versículo 5.
2 Coríntios 10:5, olha o que diz: destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal, para o quê? Vão ler comigo? Para... O que você tem que fazer com o seu pensamento? Torná-lo... Vou responder e você responde bem alto. Aumenta 50 centavos aí na sua voz. Vamos lá? O que você tem que fazer para ter uma convergência dos seus pensamentos a Cristo? Então eu quero te perguntar: o que você está pensando é obediente a Cristo? O que você sente é obediência a Cristo? O que você está fazendo é obediência a Cristo? Você tem que levar o seu pensamento em obediência a Cristo. O que você pensa, o que você sente, o que você faz, está em obediência a Cristo, longe ou perto das pessoas? Quem está comigo? A convergência, a vida de convergência, ela tem essa atitude tensionada para Cristo, atitude convergida para Cristo, em convergência total para Cristo. O que pensamos, o que sentimos, o que olhamos, como nos posicionamos no seu trabalho, no nosso trabalho, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com seu pai, sua mãe, seus filhos, nas suas finanças, como é que você trata o dinheiro, como que você relaciona isso diante de Deus. A falta de convergência faz com que você viva uma vida de divergências. Assim como aquele povo que estava caminhando para a terra da promessa, eles estavam caminhando numa convergência? Sim ou não? Estavam, mas eles tiveram uma atitude divergente. Eles estavam saindo do Egito e indo para a terra da promessa. Estavam num plano de Deus, estavam dentro de uma convergência? Sim, mas no meio desse caminho, eles tiveram atitudes divergentes. Estavam agindo de outras situações, para outras direções, dentro da convergência. Muito crente está assim, muito cristão está desse jeito, acreditando numa convergência, mas tendo atitudes divergentes. Nós estamos propondo para a igreja uma convergência, de nós irmos nas casas, fazer a aliança de vida. Poucas pessoas começaram, porque há muita divergência, não entenderam a convergência em que nós nos unimos, para entrarmos nas casas das pessoas que querem orações, e essas orações vão ser durante 8 semanas, preparando essas pessoas para terem um encontro com Deus. Então toda a igreja precisa se direcionar a esse projeto, de que cada casa vai ser um lugar de uma futura célula, e você vai preparar essa pessoa para ter um encontro com Deus. Então se todos nós fizermos isso, o que vai estar acontecendo na igreja? Uma convergência. Mas se todos não fizerem, vamos estar dentro de uma divergência. Então nós somos assim, estamos na convergência da cruz, mas muitas vezes estamos em atitudes divergentes. Só um exemplo para você entender. Muitas vezes nós estamos caminhando para a terra da promessa, mas cantando para serpentes. Estamos cantando para serpentes. Estamos caminhando para a terra da promessa, mas invocando serpentes. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Quando você não tem o senso de prioridade em sua vida, do que é convergência ou não, você não entende o que é levar o seu pensamento cativo a Cristo, que é exatamente o que o apóstolo Paulo disse. Obediência, você tem que levar o seu pensamento cativo, obediente a Cristo. O que você pensa, tudo que é puro, de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, isso ocupe o seu pensamento. Isso é convergência a Cristo. Quando você coloca um filtro, opa, esse pensamento aqui não é de Deus, opa, esse sentimento aqui não é de Jesus, ó, essa atitude errada aqui, escondida, não é de Jesus. Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Não, todo mundo faz, eu vou fazer também. Não, todo mundo fala, eu vou falar também. Esse todo mundo faz, todo mundo fala, e todo mundo vai então para o mesmo lugar. E não é esse tipo de convergência no mundo que nós estamos falando. A convergência para Cristo é você ser completamente diferente do mundo. E é onde que nós conseguimos o quê? Tornar obedientes a Cristo. Alguém está comigo? Quando você não tem um senso de prioridade na sua vida,
e parece que tudo é urgente, sabe o que acontece? É de sinal de que você realmente não sabe o que é importante. Parece que tudo é urgente, tudo você tem que fazer no mesmo tempo. Você não tem senso de prioridade, e você não sabe o que é importante para a sua vida. Você não sabe quais são as pessoas importantes, você não sabe qual é o tempo importante, você não sabe quais são as situações importantes, porque você não tem senso de prioridade, porque você não tem uma vida convergida para Cristo. Uma convergência para Cristo estabelece prioridades e importâncias. Você está comigo? Se você não sabe e não aprendeu o que é importante, você não tem senso de prioridade. Então o que é importante para a sua vida? O que é importante? Já parou para pensar o que é importante? O que você dá importância? É algo que tem valor, é algo que é precioso, é algo que é caro, é algo que você tem, é o suprassumo, é algo que realmente tem valor para você. Então um padrão mais elevado, um padrão mais adequado, um senso de coisas que são mais importantes do que outras coisas, pessoas que são mais importantes do que outras pessoas, situações que são mais importantes do que outras situações. Essa semana uma pessoa lá no box onde eu treino, chegou para mim e a gente fez uma dinâmica lá. Aí cada um conversava e falava, chegaram para mim e falou: Celiton, qual que é o livro que você mais gostou de ler? Aí eu falei: a Bíblia, porque eu já li mais de uma vez. Aí uma pessoa rapidamente veio e falou assim: ei, mas você está com tempo, hein? Aí o pessoal começou a rir, eu falei: claro, para as coisas importantes a gente arruma tempo. Aí o povo, é porque o povo gosta, né, de uma... Mas na hora eu não poderia ficar calado. Você tem que ser esperto, você tem que ser voraz, você tem que ser rápido, você tem que defender sua fé, defender o que é importante. Aí claro que eu falei para cortar o cara, mas ao mesmo tempo, não, eu falei por falar, mas na verdade eu falei porque eu queria cortá-lo, porque vai zombar da sua fé. Tem muita gente zombando da sua fé e você está calado, porque você não tem senso de prioridade nem de importância. Estou falando de Jesus, você não defende Jesus porque não tem senso de prioridade, de importância. Mas em nome de Jesus, você nessa noite vai sair daqui totalmente transformado. Você precisa saber o que é importante e defender o que é importante para você. Senso de prioridade é porque você sabe o que é importante para a sua vida. Posso ouvir um amém? Você está aberto à demanda de todo mundo, por isso que os demônios entram. Porque não existe vácuo espiritual, sempre está sendo ocupado por alguém, pelo Espírito Santo ou por outros espíritos. Você precisa entender o que é senso de prioridade, o que demanda tempo, o que tem que investir, o que você tem que convergir. Você precisa estabelecer se Jesus é importante ou não, se o que Ele fez na cruz é importante ou não, e se sua vida precisa estar convergida a Ele. Você está aberto à demanda de todo mundo, e todo mundo ocupa o mesmo espaço na sua vida. Não faça isso, todo mundo não cabe no mesmo lugar, cada pessoa tem que ter um lugar na sua vida. E quando você diz sim para as pessoas que não importam, automaticamente você está dizendo um não para aquelas que se importam. Quando você faz um sim para as pessoas que não são importantes, você faz o quê? Um não para as pessoas que são importantes. Se você não aplicar a convergência a Cristo nos seus relacionamentos, você vai ser roubado de experiências, de tempo e de situações. A convergência a Cristo é nos seus pensamentos, a convergência a Cristo é nos seus sentimentos, a convergência a Cristo é nos seus relacionamentos. As pessoas e os lugares que você convive e vive diz sobre o nível de convergência que a sua vida está para Cristo. Se você não entendeu, eu vou repetir. As pessoas e os lugares que você convive e vive sinalizam o nível de convergência que você tem para Cristo. Quem entendeu o que eu estou falando? Então analisa, pensa, que nível de convergência a Cristo você está? Você diz sim para pessoas que estão usando você, estão usando seus próprios objetivos. Ah, querido, eu já fiz isso demais. Eu já dei tempo para quem não era meu tempo, e para quem era meu tempo, eu não dei o meu tempo. E nesses 40 anos eu aprendi muita coisa.
Esses últimos dias eu estou muito reflexivo. Ainda vou continuar, porque eu fiz 40 anos. 40 anos, deu um baque, entrei em crise. Falei, 40 anos, meu Deus. Eu achei que nunca ia chegar esse dia. Achei que estava longe. E de repente 40, chegou. E Deus usando a Laura. Pai, 40, hein, pai? 40, hein, pai? Eu falei, nossa. E ela falava isso umas 50 vezes no dia. E era Deus usando a Laura para me tratar. Mas eu estou bem reflexivo. E me arrependo por ter dado acesso a pessoas que não mereciam acesso na minha vida. Mas aqueles que têm acesso, eu tenho ultimamente declarado o meu amor e o quanto elas são importantes. Tenho falado para as pessoas que o quanto elas são importantes, mandado mensagens. Algumas pessoas não respondem, não estão no mesmo nível. Por quê? Porque tem bloqueios. E a gente tem que amar os bloqueados. Diga isso para 3 pessoas: ame quem tem bloqueios também. Diga isso para outra pessoa: ame os bloqueados também. Se você é desbloqueado, continua amando, porque um dia ele vai desbloquear, um dia ela vai desbloquear. Posso ouvir um amém? Então você diz sim para as pessoas que estão usando você, para os seus próprios objetivos, e agora você se vê incapaz de se doar. Não, eu já fiz isso, a pessoa não estava, eu já fiz aquilo, a pessoa não fez, porque você é um recurso, que às vezes você acha que é limitado. Não quer dizer, a porção que aquela pessoa levou para você, ela está sendo abençoada, mas você é uma fonte inesgotável, sempre você vai ter mais para oferecer, sempre você vai ter mais, sempre você vai poder entregar mais, você é um recurso ilimitado para essa geração. Acho que você não entendeu, eu vou liberar uma palavra profética, quem é esperto recebe. Você é um recurso ilimitado para essa geração, você tem muito para dar, você tem muito para oferecer, porque você é uma pessoa privilegiada, e quem está do seu lado tem um privilégio da sua presença. Diga para alguém: você tem um privilégio de estar do meu lado. Diga: isso é uma vida, diga: isso é uma vida de convergência a Cristo. Algumas pessoas te sugaram, usaram o seu tempo, e agora talvez você está traumatizado, você se vê paralisado de exercer esse momento mais poderoso. Mas eu quero te dizer, você tem um recurso ilimitado. Não fique paralisado pelo que aconteceu. Deus quer fazer acontecer agora. Deus quer fazer acontecer através da sua vida. Posso ouvir um amém? Você coloca talvez energia onde não deveria pôr. Você está lutando batalhas que não são as suas batalhas. Você está colocando energia onde não deveria colocar. E você dá pouca energia aonde você teria que reabastecer muitas baterias. Analise qual área da sua vida você está demandando energia desnecessária. Analise qual área da sua vida que você está colocando peso às palavras erradas. Você está dando muito peso a palavras erradas e nenhum peso para palavras proféticas. Às vezes você coloca muito peso em palavras de maldição, de negatividade, mas você não fortalece as palavras de fé proféticas que mudam a história. Quem está comigo? Isso é uma vida de falta de convergência. É lá no momento da crise que tem que agir na convergência. É no momento do problema que tem que agir na convergência. É quando você está debaixo do sol, caminhando no deserto, que você tem que fechar a boca e não murmurar. É no momento de ser convergente e não divergente. É nesses momentos que você precisa entender o que é convergência a Cristo, o que é olhar para a haste, o que é olhar para a cruz, o que é levar o meu pensamento cativo a Cristo, o que é levar o meu sentimento cativo a Cristo, o que é levar a minha boca cativa a Cristo. Diga: convergência a Cristo. Você precisa entender que ninguém precisa te validar, se Cristo já disse que você é filho amado. Vou repetir, você não entendeu. Não espere validação de ninguém, porque Jesus já disse que você é filho amado. Às vezes você fica esperando a validação do apóstolo, da apóstola, do pastor, do patrão, da esposa. Você quer a validação e o aplauso de tanta gente, mas a voz já disse: este é o meu filho amado, minha filha amada. Você é escolhido, separado. Você precisa saber quem você é.
Mas se você tiver uma convergência a Cristo, você precisa se validar e acreditar em quem você é. Diga para alguém, se valide e acredite em quem você é. Fala aí. Diga para outra pessoa, por favor, se valide e acredite em quem você é. Fala aí, fala. Isso é convergência a Cristo. Você não precisa de ninguém te validando. Você não precisa de ninguém falando o quanto você é especial, o quanto você é capaz, o quanto você é importante. Por mais que a nossa alma busque isso, por mais que o nosso ego busque isso, por mais que você procure isso, mas quando você procura isso é porque você não consegue entender quem você já é. A convergência está na coragem de dizer o que ninguém diz. A convergência está na coragem de fazer o que ninguém faz. A convergência está na coragem de abdicar e renunciar e fazer e viver o que ninguém está com coragem de fazer. Isso é convergência. A convergência, ela está em você saber que você está lidando com a mente mais poderosa acima dos principados e potestades, dos dominadores deste mundo tenebroso, acima dos governos, acima de todas as autoridades, acima das galáxias, acima das estações, acima de tudo e de todos. A mente do Altíssimo está na sua mente. Você precisa se conectar com esse mindset, com o mastermind, com a mente maior, com a mente mestra, com a mente que governa e que domina todas as situações, que é a mente de Cristo. E quando você está com essa convergência a Cristo, ninguém vai te paralisar, ninguém vai te deter. E a minha oração é que você saia daqui. A minha vontade é sair daqui correndo, correr 5 km lá agora no Parque Sabiá. De tanto que eu estou ativado por essa palavra, e eu profetizo que você seja ativado. Porque às vezes eu estou aqui pregando e você não está na mesma frequência que eu, por causa dos pensamentos que dizem, você não consegue, você não pode, você é um fraco, você é um derrotado, você não é bonita, você não é separada, você não é escolhida. Quantas mentes de serpentes estão querendo destruir a convergência do céu na sua vida? Por isso que talvez essa palavra não está fazendo muito sentido, porque você já tem ouvido muitas serpentes, e não tem olhado a vida para Cristo na haste, na cruz. Quem está me acompanhando aqui? E quando você faz isso, então os venenos vão sendo destruídos, os venenos vão sendo retirados, os venenos da dor, da angústia, os venenos da desilusão, os venenos das suas frustrações, eles vão te consumindo, te envenenando e te tirando da convergência a Cristo. Mas se nessa noite você olhar para a cruz e fizer a convergência à cruz, todos os venenos vão ser destruídos, disseminados, tirados da sua vida. Vão sair, vão escorrer pelos seus pés. E você vai se ver curado, forte, saudável, para pisar na serpente que está te picando todo dia. Hoje você será liberto. Diga, hoje eu sou liberto. Amém ou não? Então a convergência, ela está na boca de Davi, quando disse: quem é esse incircunciso para vir contra o povo de Israel? Quando todos estavam divergentes, chega um que tem a convergência e diz: quem é esse incircunciso que vem contra o povo de Israel? Você não está entendendo o que eu estou falando? Todos estão divergentes, mas a sua casa estará convergida a Cristo. Todo o arraial de Israel estava divergente, com o coração com medo, mas chega Davi com a convergência, com a atmosfera do céu, com a frequência do trono, e ele diz: quem que é esse que vem contra o povo, de Deus? Quem é esse que não tem aliança, que vem contra o povo que tem aliança com Deus? A convergência está na boca de Josué. Quando todo mundo alcançou a terra da promessa, e todo mundo pegou o seu pedaço de terra, todo mundo pegou o seu pedaço do terreno, todo mundo estava feliz, e eles começaram a se esquecer de Deus, eles começaram a se esfriar, mas Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma mente que está convergente a Cristo, é uma mente, uma família, um ministério, um tabernáculo, uma casa, uma família que tem a convergência a Cristo. É isso que você precisa entender. A convergência está nas atitudes de Gideão, que subiu o monte contra os filisteus, e Deus disse: tem muita divergência nesse monte.
tem muita gente divergente, tem muita gente com medo. E Gideão fala: quem está com medo, desça do monte. E 22.000 soldados divergentes desceram, e 10.000 convergentes, com coragem no peito, venceram os filisteus e tiraram o domínio dos filisteus sobre Israel, porque eles estavam convergentes a um só propósito. A convergência está no movimento da fé na terra, com o movimento do céu, do poder de Deus. Nós precisamos unir o movimento das batalhas que travamos, com o movimento do céu, das conquistas dessas mesmas batalhas. A convergência não está quando você olha para o seu redor e vê como todo mundo vê. A convergência está quando você olha ao seu redor e vê como Jesus vê. Jesus entrou no velório e ele já disse: isso aqui vai virar uma festa de ressurreição. Jesus olhava para um enfermo, para um leproso, e já via a pele de bebê novinha. Jesus olhava para um cego e já via olhos novos pulando daquelas pálpebras. Jesus olhava para um surdo e já havia tímpanos sendo reconstituídos nos ouvidos das pessoas. Jesus olhava para um leproso e o abraçava, porque ele sabia que aquele leproso estaria sendo curado. Quem tem a vida em convergência a Cristo, coloca peso nas palavras de vida e não nas palavras de morte. Quem tem a vida convergida a Cristo, tem palavras de vitória e não palavras de derrota. Aonde ele passa, ele adora, ele tem atitude de gratidão, e um espírito incontaminável não fica cantando para serpentes. Não fica cantando para serpentes. Quem tem convergência a Cristo, acredita e não duvida. Acredita e confia. Entenda algo: tem coisas que não importam. Você está colocando energia em situações do velho homem, que não é mais importante. Diga para 3 pessoas: entenda algo, tem coisas que não importam. Diga isso para 3 pessoas. Entenda algo, tem coisas que não importam. E tem coisas que importam, amém? Tem pessoas que são importantes, e tem pessoas que não são importantes. Isso não é acepção de pessoas, isso é valorizar quem te valoriza. Alguém precisa ouvir isso. Fala para alguém: você precisa valorizar quem te valoriza. Jesus fez isso. Sabia que Jesus começou a valorizar quem estava valorizando ele? Ele chegou para curar lá na casa dele, na terra dele, lá em Cafarnaum. E quando ele chegou lá para curar, as pessoas falaram: mas esse aí não é o filho de Maria? Esse menino que joga futebol lá com o meu menino? Esse aqui é da mesma escola que o Felipe, vai? Não, esse aí não é o filho de Maria. Ele é o Messias, o prometido lá de Isaías. Vamos aqui. Mas eu cresci com ele, eu sei que ele estava roubando, roubando não, Jesus não roubou, né, gente? Ele estava lá comendo fruta lá com meu filho. Estou inventando aqui algumas histórias. Mas por quê? Porque no coração das pessoas havia incredulidade, haviam dúvidas. E Jesus fez milagres naquele lugar? Não, Jesus virou as costas e falou assim: vamos embora desse lugar. Vou valorizar quem me valoriza. Diga para alguém: você precisa valorizar quem te valoriza. E Jesus estava discursando, e Jesus estava pregando, e Jesus estava falando, e Jesus estava ministrando, e de repente o povo falou assim: quê? Esse discurso é pesado demais, eu vou embora. E muita gente começou a descer. Vamos ver o que aconteceu? João 6, 66 ao 69, por favor, João. João 6, 66. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Recuaram e não mais andaram com ele. E a pergunta é: se pessoas não quiseram andar com Jesus, julgando o discurso de Jesus, por que você está sofrendo com pessoas que não mais querem andar com você? Por quê? Porque se não quiseram andar com Jesus, também não vão querer andar com você. Vamos continuar? Então Jesus interpelou os 12. Vocês também querem ir embora? Aproveita que eu abri a porta do discipulado. Vocês também podem pegar andando, se quiserem. Porque eu não vou gastar meu tempo com quem não quer valorizar o meu tempo. É outra palavra que você tem que falar para alguém:
invista seu tempo em quem respeita seu tempo. Diga isso para alguém aí, fala. Você também quer ir embora? Jesus falou assim, ó, a porta do discipulado está aberta. Porque aproveita que está indo todo mundo embora, vocês também podem ir, porque eu levanto outros 12 ali do outro lado. Eu chamo outra equipe para fazer a obra. Eu chamo outros discípulos para serem apóstolos. Tem alguém comigo aqui? Continuando. Então Pedrão abriu a boca e falou, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, vamos mesmo, você fez a melhor escola, vamos embora ganhar vidas. E foram fazer a obra. É isso que a gente precisa entender. Sermos rápidos, decisivos. A indecisão é um sinal de falta de convergência. Quando você não decide. Então, quando você desenvolve um senso claro de prioridade na sua vida, você estabelece os relacionamentos que estão ao seu redor, com quem de fato é importante, com quem você chora, com quem você confessa, com quem você passa a sua vida, com quem você divide as suas dores. São pessoas que pagam preço, estão do seu lado e são pessoas importantes dentro do senso de prioridade da convergência a Cristo que você estabeleceu. O seu não é um sim para algo mais importante. Comece a levar a convergência a Cristo de uma forma mais séria, e você vai perder menos tempo e vai ser mais produtivo, porque você está colocando energia no lugar errado. Quem está me acompanhando? Tem pessoas que Deus tira da nossa vida, porque não faz mais parte do propósito de vida que Deus tem para nós. Um exemplo disso foi Orfa. Ela escolheu voltar para os deuses dela. Ela escolheu voltar da terra onde lá ela foi tirada. E Noemi até ela disse, voltam, sai de perto de mim. Porque imagina, Noemi era uma mulher que tinha perdido seu marido e os seus dois únicos filhos. Únicos filhos. Imagina o que ela tinha, não tinha marido, não tinha filho. O que ela tinha? Dor, luto, angústia, amargura. E sabe o que acontece? Se você não vigiar, as situações que você vive pode mudar a sua identidade. Dores podem mudar a sua identidade. Angústias podem mudar a sua identidade. O luto pode mudar a sua identidade. Isso é um perigo da humanidade, onde as pessoas estão sem convergência, estão sem identidade. A convergência a Cristo consolida a sua identidade do céu. E se você não converge a sua vida a Cristo, você vai perder a sua identidade. Quem está comigo? Orfa então simplesmente escolheu voltar para a sua vida passada. E a Bíblia diz que aqueles que retrocedem, o Senhor não se agrada. E aonde que cita a vida de Orfa na Bíblia, depois dessa narrativa bíblica? Desapareceu. Mas aquela que decidiu ficar, se chamava Ruth. E Ruth apareceu o nome dela onde? Na escada do sucesso, nas celebridades, e o nome dela estava lá, na genealogia de Jesus. Quem decide ficar, vai brilhar. Quem não fica, desaparece. Você precisa dar brilho para aqueles que ficam. A alma de Deus não está nos que retrocedem. Ruth escolheu ter aliança, escolheu continuar com a sua sogra. Orfa se perdeu no meio da história, nunca mais se ouviu falar dela. Nunca mais. Pessoas com história e pessoas sem histórias. Quem é você nessa geração? Qual que é o seu rastro? Qual que é a sua história? Quem que você está andando? 5, 6 anos, 7 anos? Onde você está plantado? Cuidado com o profeta que está aí de igreja em igreja e casa em casa. Cuidado com o profeta sem genealogia. Profeta sem rastro, sem história. Cuidado. Cuidado. Você precisa ter uma história, um rastro, uma genealogia. Isso é o respaldo de um homem e de uma mulher de Deus que faz história. Eu posso ouvir um amém? Pessoas com história e pessoas sem história. E Deus tem pessoas na sua vida que vão vir para fazer história, porque elas fazem parte do propósito de Deus, nessa convergência a Cristo. Tem pessoas que Deus coloca na sua vida porque elas fazem parte do seu propósito de vida, e tem pessoas que você se afasta porque elas não fazem parte da sua vida. Fique atento a essas 3 situações, 4,
Eu quero fazer a 3 e a 4 eu vou acrescentar. Pessoas que entram na sua vida é uma, pessoas que se afastam é 2, e pessoas que você precisa se afastar delas é 3. Eu quero que você comece agora a mapear e a entender que eu estou colocando a minha vida a convergência a Cristo, e eu preciso saber quais são as pessoas que vão entrar na minha vida, as pessoas que vão se afastar, e as que eu preciso me afastar delas. Será que alguém está me entendendo? E eu acrescento mais, por último, pessoas que se afastaram por um tempo, mas que vão se aproximar novamente. Vai ter pessoas que vão voltar, porque elas entendem que fazem parte do seu propósito, e ficam juntos em aliança. Foi o caso de Jacó e Esaú. Eles se distanciaram. Por muito tempo aqueles irmãos ficaram sem conversar. Por muito tempo eles se afastaram pela luta, pela dor, pela tristeza, pela angústia, pela dor emocional, pelo pecado que os dividiu. Mas Jacó soube que Esaú estava vindo e ele entrou em convergência. Entrar em convergência é entrar em perdão, é entrar em cura interior, é você perdoar quem te feriu, e você curar feridas que você não causou. Você entende isso? Gaste o seu tempo com pessoas que valorizam o seu tempo. Jacó percebeu que precisava viver uma convergência a Cristo naquele momento. E para onde Jacó foi? Para o vale de Jaboque. Ele foi orar, e sabe que o Senhor estava fazendo uma restauração, porque Jacó, ele sabia que tinha errado, que tinha pecado, e ele foi buscar um conserto, uma convergência. Olha o que a Bíblia diz, vamos lá para Gênesis 33, 3 e 4, Gênesis 33, e ele mesmo passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra, antes de abordar o seu irmão. Vamos parar 5 segundos nesse versículo, leia. Imagina Jacó parando e ele se prostrando, andava mais um pouquinho, ele ajoelhava, colocava a boca no pó, e ele fez isso quantas vezes? 7 vezes, e Esaú estava vindo, e Jacó estava se quebrantando, e Jacó estava se prostrando, andava um pouco, era a 5ª, andava um pouco a 6ª, andava um pouco a 7ª vez. Sabe, uma coisa que a gente precisa entender, que o ato de servir, de honrar, é o ato da mais profunda cura interior e emocional. Só serve quem não tem ego inflamado. Só você entendeu, vou repetir, aí se você entendeu, você expressa. Só serve quem não tem ego inflamado. Se você não sabe servir, é porque você não é curado. A pessoa que não sabe servir é porque ela acha que ela é muito, que ela não pode ter essa vulnerabilidade. Pessoas curadas são vulneráveis, elas entendem quem são e elas fazem o que precisar fazer, porque não é o que elas fazem que define a identidade do que elas já foram curadas. Por isso que tem muita gente que quer sentar na mesa e ser servida, e poucas pessoas estão para servir o outro, e Jesus disse que nessas 2 posições ele é do que serve e não do que é servido. E sabe por que Jacó se prostrou 7 vezes? Porque ele estava ali dizendo, eu sou o teu servo, a dor que eu te causei, ela doeu em mim, e eu estou aqui me prostrando, dizendo, o meu ego está quebrado, e eu estou colocando a minha casa, a minha vida, e tudo que eu tenho na tua mão, Esaú, você vai fazer o que você quiser, porque agora também eu resolvi que eu não vou ser mais um Jacó, eu recebi um novo nome, meu nome é Israel. E sabe o que aconteceu? 4, a cena mais linda da Bíblia. Entretanto, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó, o abraçou e o beijou, e os 2 caíram em prantos. Convergência, cura, perdão, restauração, choro, corações que se conectaram, corações que se uniram, o perdão que foi estabelecido, a cura das feridas emocionais. Quem está comigo? Pessoas voltarão, você vai viver isso aqui. Talvez é seu irmão, sua irmã, talvez é sua prima, seu primo,
Talvez é um discípulo, uma discípula, não sei quem é, mas Deus vai colocar novas pessoas, elas vão voltar. Diga para alguém, elas estão chegando. Você precisa superar a história dos que foram e se abrir para a cura dos que vão voltar. Vou repetir, você tem que superar a dor dos que foram e se abrir para a cura dos que vão voltar. Do que qualquer demanda que possa exigir de você a qualquer momento, você precisa saber que Cristo é sua rocha, porque você está em convergência a Cristo. Diga, eu estou em convergência a Cristo. Não, só quem está mesmo fala, eu estou em convergência a Cristo. Quando você está em convergência a Cristo, Cristo é uma rocha sólida. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam, estão firmes para sempre. Eles não se abalam, estão firmes. Mas se você não souber ficar nela, com o equilíbrio certo, o equilíbrio da rocha, porque não é só ficar na rocha que ela é forte, você tem que estar o quê? Equilibrado nessa rocha, firme nessa rocha. O diabo ele vai tentar te empurrar, vai vir um vento, vai vir a tempestade, e você sempre vai se sentir perturbado, sempre vai se sentir pressionado, porque a pressão da vida é forte. Quem pode concordar comigo aqui? A pressão da vida é forte para quem é pai, para quem é mãe, sim ou não? Para quem é esposo, para quem é esposa, sim ou não? Vai bater forte, vai vir as situações, vai vir querendo empurrar, e muitas vezes o vento não é de Deus, o vento é do diabo, e vai querer destruir, vai querer soprar, vai querer o vendaval, vai vir as circunstâncias, as situações, você vai ficar atacado, porque o inimigo vai estar irado, ele vai vir para matar, para roubar e para destruir. Mas quando você decidiu o que é importante, meu Deus, vamos correr 5 km agora no Parque Sabiá ou não? Quando você decidiu que é importante, tem alguém que pode falar amém? Quando você decidiu que é importante, você não será abalado. Você não vai ser abalado, porque você decidiu que é importante, o que importa. Você decidiu colocar a sua vida convergente a Cristo. Você decidiu que a sua aliança é com Cristo. O resto tudo é consequência desse ponto convergente. Desse ponto convergente. É desse ponto, e Deus vai honrar o nome dele na tua vida nessa geração. O que não importa é o que eles pensam. O que não importa é que os inimigos pensam. O que importa é o que Deus pensa sobre você. E você sabe disso, mas isso não tem peso, porque talvez já virou um jargão gospel, e você não leva isso para o dia a dia. Eu vou repetir, mas você vai ter entendimento. O importante não é o que as pessoas pensam, o que os demônios pensam. O importante é o que Deus pensa sobre você. O que importa é o que Deus pensa, o importa é o que Deus sabe. Sonda, Senhor, e me conhece. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, e de longe o Senhor penetra os meus pensamentos. Prova e vê se há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da vereda da justiça. Nós precisamos deixar Deus colocar a lupa, o crivo, o filtro dele em nós. Eu posso ouvir um amém? Será que alguém está entendendo o que eu estou pregando? Nós precisamos entender que essa igreja não é aqui no templo, mas quando lá fora, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, você precisa ter um senso de prioridade na sua vida. Que você encontre uma atitude de gratidão e dizer: Senhor, minha vida está em convergência a Cristo. Que você encontre uma mente incontaminável, que você se renda, que você negue-se a si mesmo. Estamos em jejum, Obed-edom, amém ou não? Estamos em consagração. Nós não estamos aqui para ser crente meia boa, nós estamos aqui para ser cristãos, seguidores de Cristo, santificando, mortificando e consagrando a nossa vida a Cristo. Eu posso ouvir um amém? Você precisa entender, guardar o seu espírito, é isso que importa. Uma vida de convergência a Cristo. Se você não escolher o que é importante e o que não é importante, você vai viver na prisão da indecisão.
A indecisão é uma grande prisão. Diga isso para alguém. A indecisão é uma grande prisão. Entenda que a falta de decisão é a perda de tempo. E o relógio está girando. E vai girando. E você vai procrastinando. E você vai postergando sua oração, sua vida com Deus, os seus sonhos, os seus projetos. Você fica lá, quando der eu vou para Deus, quando eu vou para Cristo. E a vida vai passando e você está no pior tempo, porque você está fora da convergência. A indecisão é o grande ponto de divergência. Aquele povo estava caminhando para a convergência da terra da promessa, mas eles estavam indecisos se eles queriam mesmo, por isso eles murmuravam. E as serpentes foram convidadas. Vai ou não vai? Compra ou não compra? Vende ou não vende? Faz ou não faz? Uma pessoa que toma decisão, ela não vai ser convencida por ninguém, porque você já tomou a sua decisão. Nós estamos inventando mais coisas para dar mais ansiedade. E sabe o que a gente chama isso? Opções. Não é opção, é indecisão. Você está inventando muita coisa que não precisa. Mas na verdade nós estamos criando uma estrutura de procrastinação, uma estrutura de ansiedade, uma estrutura de postergação, que só vai aumentando mais a sua ansiedade, porque você não entendeu o que é importante, senso de prioridade e convergência a Cristo. Tem alguém que está me entendendo? Nós não definimos a convergência. A convergência é o ponto estabilizador da sua comunhão com Cristo, com o Espírito Santo. Ele que filtra todas as áreas da sua vida, para que você não seja uma pessoa divergente. É difícil ter um coração tranquilo quando você está entendendo coisas, escondendo coisas e sendo hipócrita. É difícil confiar em Cristo quando você tem uma vida dúbia. Na frente das pessoas você é um jeito e nas costas você é outro. Está sendo divergente, vivendo uma vida na igreja e outra vida em casa. É difícil ter o coração tranquilo enquanto você esconde mensagens de texto no seu celular, ou fazem microtraições curtindo pessoas que você nem deveria curtir. É difícil ter um coração tranquilo quando você vive em ansiedade, quando você tem peças soltas, situações soltas escondidas na sua personalidade alimentam pecados ao longo da sua história. É difícil quando você tem práticas que ninguém imagina que você tem. Ser uma pessoa que busca a Deus. Ser íntegro é ser inteiro. Diga isso para alguém. Ter integridade é ser convergente a Cristo. É difícil afastar a ansiedade quando você tem o seu próprio estilo de vida e você está criando um estilo de vida que não é o estilo de vida de Cristo. Um estilo de vida divergente. Quando você está decidindo qual máscara você vai usar na igreja, qual máscara que você vai usar no casamento, qual máscara que você vai usar na escola, qual máscara que você vai pôr na célula, qual máscara que você vai contracenar para sua esposa, qual máscara que você vai contracenar para aquela pessoa que está querendo comprar alguma coisa sua. É difícil ter uma vida em paz quando você tem vários eus divergentes dentro de uma máscara que você coloca para as pessoas. É difícil ter estabilidade na rocha, convergente, tendo um coração divergente. Deus quer te libertar nessa noite. Deus quer restaurar a sua mente e o seu coração. Nós precisamos ser uma igreja convergente. Homens e mulheres que estão agindo, pensando e sentindo no mesmo ponto. Eu quero te convidar nessa noite a olhar para a haste. Eu quero te convidar nessa noite a olhar para a cruz. Eu quero te convidar essa noite que os seus olhos, os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações sejam convergidas a Cristo. Vamos colocar em pé e vamos orar. Só você sabe o que essa palavra fala com você. Só você sabe o que você está passando nesse momento, na sua vida, nas suas finanças, na sua casa, no seu casamento, na sua vida com Deus. Só você sabe qual o ponto de convergência que precisa hoje ser estabelecido.
Quais são as situações divergentes? Você precisa colocá-las diante do Senhor. Você precisa hoje ser inteiro, íntegro, ter integridade, porque essa é a personalidade de quem tem uma vida convergente, uma vida de convergência a Cristo. Coloca a mão no seu coração e peça para o Senhor te ajudar nessa oração. Peça para que o Espírito Santo fale: Senhor, eu quero hoje colocar a minha vida na palma da tua mão. Eu quero colocar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes. Feche os seus olhos. E talvez, se você não conseguir orar, repita o que eu estou orando. Fala para Deus que você deseja que os seus sentimentos, seus pensamentos, as suas ações, as suas escolhas, as suas decisões estejam todas em convergência a Cristo. Fala para Deus: Deus, eu quero ser um homem de convergência. O meu olhar, o meu falar, o meu agir, as minhas decisões, as minhas escolhas. Talvez você é uma pessoa que não sabe nem decidir um cardápio quando vai num restaurante. Talvez você não sabe decidir se ama Jesus ou se ama mais o pecado. Talvez você não sabe tomar decisões de homem, decisões de mulher. É uma criança que o diabo chuta, que o Espírito Santo chama, e você fica correndo igualzinho um menino catarrento, sem saber para onde que vai. Se vai para Jesus, se vai para o diabo, se vai... Não, hoje é dia de convergência. Hoje é dia de restaurar, hoje é dia de maturidade. Hoje é dia de escolha. Hoje é dia de convergência. É tempo de nascer os homens. É tempo de se levantar as mulheres. É tempo de ter uma igreja forte para ajudar as pessoas que estão precisando. É tempo de nós alcançarmos, ajudarmos, vivermos e agirmos dependendo do Senhor e da sua palavra. Espírito Santo, vem nesse lugar nessa noite.